Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta, estou junto com o Arthur Neme, nosso gestor. Vamos falar sobre um tema que a gente ainda não tinha falado aqui nesse canal, que é ESG. Então, vamos trazer um pouquinho das perspectivas de como que é feita a inclusão desse tema na análise da Sparta, qual é a sua visão sobre o assunto, perspectivas e tudo mais. Tá. Então, primeiro, começa com como que é a visão da Sparta para o ESG. Tá, bom dia, pessoal. Bom, vamos lá, vamos começar do começo, né? Bom, a gente, em torno de 2020, a gente começou, acho que esse movimento ganhou mais força no Brasil, né? Ele já vinha de muitos anos ali, talvez no começo dos anos 2000, de investidores estrangeiros, muito mais no exterior, e acho que principalmente na Europa, e acho que próximo ali da época da pandemia, que se intensificou essa discussão nos investidores locais aqui, né? E desde então a gente começou a estudar o assunto. Acho que o que chamou a nossa atenção foi uma questão de que se alegou, se discutia, né, de que se não era o dever fiduciário de um gestor de acompanhar aspectos socioambientais e de governança, né, nas suas análises, nas suas tomadas de decisão, né? E a gente, pesquisando, assim, a gente entendeu que fazia sentido essa proposição, sim, que é o dever fiduciário do gestor, né, mas a gente entende que a gente tem que tomar a melhor decisão de alocação de capital, ou seja, de retorno sobre o risco, né? E fatores socioambientais afetam o risco, né, e afetam o retorno. Os exemplos mais óbvios são, por exemplo, a Vale, que toma uma indenização e multas e reparações na casa da centena de bilhão de reais por conta de um acidente ambiental, né? Então, impacta o financeiro das empresas. Esse impacto financeiro das empresas tem que ser analisado pelos analistas, né? Então, esse é o conceito que a gente começou a estudar o assunto, e a gente não era especialista e não continua não sendo, mas a gente está estudando, tá? E como que vocês colocam essa abordagem nas nossas avaliações? Tá, então a gente... existem diversas formas de abordar isso, né? Mas o que a gente acha que faz mais sentido, assim, para a nossa estratégia, né, e desse dever fiduciário, é um negócio que se chama integração ESG, né? A integração ESG é levar em conta aspectos socioambientais e de governança no processo de análise e tomada de decisão, né? Então a gente analisa os balanços da empresa, analisa as perspectivas setoriais, analisa ali o caráter acionista, analisa as métricas de crédito, analisa o social, o ambiental, analisa a governança, e assim, acho que governança até em especial é o que a gente já olhava, o socioambiental, que é a maior novidade para a gente, e acho que dentro do ambiental, acho que tem a questão da mudança climática, que é um ponto, acho que também bastante relevante aí, acho que talvez o principal tema aí de toda essa pauta. É uma pauta muito abrangente, ESG, cada um desses três siglas fala de uma imensidão de coisas. Acho que isso dificulta muito a análise, porque é muito abrangente, ninguém foca assim, no que você foca, né? É complexo. A gente, em especial, acredita que mudança climática é um foco assim, bem relevante, né, nessa questão. Então a gente tem praticado essa integração ESG. E acho que em paralelo também a gente tem adotado existe um conceito que em inglês chama stewardship, que acho que a tradução para português seria uma espécie de guardião, né, o guardião dos ativos, né, de buscar tomar as decisões e as ações, né, que precisam para preservar o valor daquele ativo ao longo do tempo, né? Então a gente se filiou ao PRI, né, que é Princípios dos Investidores Responsáveis. A gente se filiou ao IPC, que é um instituto chamado, que é dos Investidores pelo Clima, que acho que tem um foco especificamente na descarbonização da economia, que acho que está muito ligada nessa questão da mudança climática, né? E a gente vem buscando, na medida que a gente consegue, né? Assim, a gente como credores das empresas tem muito menos voz do que um acionista, né? Que o acionista é um dono, né? Ele decide, né? A gente é só o provedor de capital de terceiros. Então a gente tem menos alçadas para buscar um engajamento, né, com essas empresas, mas na medida que a gente encontra oportunidades, a gente vem buscando fazer isso também. Legal. O que você enxerga como os principais desafios?
Tá, acho que um grande desafio é a falta de padronização na divulgação de informações. Aliás, antes até da padronizar as informações, é padronizar o que é, definir o que é ESG, né? O que olhar nisso, né? Se você perguntar para 10 pessoas hoje o que é ESG, você vai ter 10 respostas diferentes, né? Então, assim, não se sabe ao certo, né, tudo que deve ser ou não abrangido, né? Assim, do ponto de vista das empresas. Pô, como que eu apresento um relatório auditado disso, né? Porque se você quiser que eu faça da minha cabeça, vai ser de um jeito. Se quiser que um auditor valide, não um terceiro independente valide, pô, pode ter outra cara, né? E acho que é uma cara até muito mais crível para os investidores, inclusive. Mas hoje não existe nenhuma obrigatoriedade legal de se divulgar nenhum tipo de informação. Existe uma voluntariedade das empresas, que é muito positiva, mas por ser só voluntário, cada uma faz de um jeito, não tem essa padronização dos ativos, né? Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. E como que anda a agenda no Brasil? Então, a Ambima ela criou uma autorregulação para fundos sustentáveis, né, para investimentos sustentáveis, porque tava assim, não tem nenhuma regulação específica, então tava aquela, entre aspas, festa, né? Fundo verde, fundo não sei o quê, fundo sustentável, ESG, né, no nome dos fundos e tudo. Então ela buscou uma padronização e aí criou duas categorias de fundos, né? Os fundos IS, né, eles têm o sufixo IS no nome do fundo, IS de investimento sustentável. São fundos que, além do retorno financeiro, eles têm um objetivo de sustentabilidade ou de ESG explícito no regulamento do fundo. Então, quando você pega o regulamento do fundo, os objetivos dele tem que estar isso daí, e a gestora tem que preparar um relatório de como foi a performance ambiental ou performance ESG daquela estratégia, porque ela tem um objetivo ESG associado no regulamento, né? E a outra classe de ativos, de fundos, né, que a Ambima criou, fundos que integram a ESG, né, o ESG em português, né? Os fundos que integram ESG, acho que, como comentei, né, a gente tem adotado essa abordagem de integração ESG, a gente adaptou todos os nossos fundos para essa segunda abordagem, que a gente continua com o objetivo, né, dever fiduciário de tomar a melhor decisão de investimentos, mas levando em conta também aspectos socioambientais e de governança no processo de análise, né? Então nossos fundos estão adaptados nessa segunda categoria, que a gente acha que é a que faz sentido para a gestão, né? Com o perfil do que os nossos investidores querem e do que a gente está oferecendo nas nossas estratégias, né? Maravilha, muito bom. Acho que ficou muito claro como vídeo inicial, né, sobre esse tema. Então, quem tiver dúvidas, deixa aqui embaixo, por favor, que a gente vai explorar mais esse assunto com vocês. A ideia é mostrar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na gestão, além da análise de cada uma das empresas. Muito obrigada, Arthur, pela sua contribuição. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.